Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de Geografia, a nossa segunda aula, tá bom? A gente vai dar continuidade no assunto que a gente viu na semana passada sobre conexões e escalas, né? A gente viu a conexão do campo com a cidade e a conexão do Brasil com a América do Sul. A gente vai dar continuidade, vai relembrar algumas coisas e vai ver alguns pontos novos também, certo? Então vamos aqui começar. Aqui a nossa aula 2, conexões e escalas. Vamos continuar a falar sobre isso. Uma coisa importante, na verdade, é o uso desses dois termos, tá? O termo zona urbana e zona rural. A gente fala muito de campo e cidade, tá bom? Só que tem esses dois termos aqui, zona urbana e zona rural, que é muito mais utilizado do que campo e cidade, tá bom? Agora vamos só entender o que é cada um. Os espaços urbanos e rural inserem-se como diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendidas por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais. Então, assim, a zona urbana e a zona rural são duas zonas completamente diferentes. Claro que podem ter alguns pontos em comuns, mas eles, tanto geograficamente, o que é geograficamente? Os aspectos geográficos, né? Como o local se tem árvores, se tem estradas, se tem, sei lá, prédios, enfim. Isso é a questão geográfica, são os aspectos geográficos, né? Como a questão de atividade econômica, né? Que tipo de atividade econômica é exercida lá? O que é atividade econômica? A gente está falando de trabalho, de coisas que geram dinheiro, né? Então, a gente sabe que na zona urbana é de um jeito e na zona rural é de outro, né? Tem também questões culturais, técnicas, enfim. Tudo isso é diferente de uma zona para outra. Agora, vamos só entender realmente o que é zona urbana, o que é zona rural. Olha aqui. A zona urbana pode-se dizer que é o que a gente chama de cidade, né? A zona urbana é a cidade. A gente viu na aula passada essa coisa de campo e cidade. Então, zona urbana e zona rural nada mais é do que o campo e a cidade, né? A zona urbana é a cidade e a zona rural é o campo, certo? Olha aqui, vamos entender um pouco sobre as diferenças deles. Deixa eu sair do meio aqui. Não vai. Pronto. Olha aqui. Vamos dar uma olhada aqui em algumas diferenças. O espaço com diferentes dinâmicas. Cadê meu pontinho? Pronto. Os espaços com diferentes dinâmicas sociais e econômicas, mas que mantêm relações entre si. Então, o que ele está dizendo aqui? Mais uma vez, a gente está vendo essa informação que está reforçando que a zona urbana e a zona rural, elas são bem diferentes uma da outra, né? Só que isso não significa que elas não tenham relação. O campo e a cidade estão se relacionando o tempo todo, né? Que é o que a gente estava vendo aqui nessa aula, que é a questão da conexão. Eles estão se conectando o tempo todo. Há sempre essa conversa entre o campo e a cidade, apesar de serem lugares bem diferentes, né? Então, aqui, agora a gente vai dar uma olhada nas diferenças. Olha aqui. No caso da zona rural, vamos dar uma olhada na parte geográfica, né? De estrutura, vamos dar uma olhada como é fisicamente a zona rural ou o campo, né? É a área com o menor fluxo de pessoas e veículos, né? Ou seja, tem menos pessoas e veículos transitando, composta por pequenas propriedades distantes umas das outras. Então, a gente encontra no campo ou na zona rural casas, sítios, fazendas, mas elas não são coladas uma na outra, né? Como a gente costuma ver na cidade. A gente vê uma bem distante uma da outra, né? São casas bem distantes. Então, isso caracteriza a zona rural. A zona rural é dessa maneira. No caso aqui da zona urbana, né, já é o contrário. É uma área com maior fluxo de pessoas e veículos. A gente sabe porque nós moramos na cidade, nós moramos na zona urbana, então nós sabemos que há o tempo todo essa transição de pessoas, né? Pessoas e veículos andando o tempo todo nas ruas, né?
Isso num momento normal, né? Não estou falando nesse momento, a gente sabe que a gente está passando por um momento bem complicado em que não está tendo esse fluxo, né? E realmente não é para ter. Mas normalmente, numa rotina normal de uma cidade, existe sim esse fluxo grande de pessoas e veículos nas ruas transitando, né? Isso. Fora isso, a zona urbana ela é composta por aglomerados de habitações que formam as cidades. Então, o que é isso? Na cidade, o que a gente vê? A gente vê um monte de casas e prédios um do lado da outra, um do lado do outro colado, né? Toda rua é assim. Toda rua que você entrar vai ter uma casa colada uma na outra, vai ter prédios um do lado do outro, né? Então, a zona rural ela se caracteriza por isso. A gente não vai ter uma casa distante uma da outra como é na zona rural. A gente tem sempre uma do lado da outra, né? O que a gente chama de aglomerado, certo? Outra diferença é a atividade econômica, né? Que é o que eu falei, o que trabalho eles exercem naquele local. Então, na zona rural, a atividade econômica geralmente é agricultura e pecuária. Vocês lembram que a gente deu uma olhadinha, a gente viu um pouco sobre o que é agricultura e pecuária na aula passada? E a agricultura, ela é o quê? Ela é o quê? A agricultura, ela é a plantação, né? Quando você planta tanto para vender quanto para o seu próprio consumo, né? Isso. E a pecuária já é a criação de animais, que é a mesma coisa. Ou você cria para vender, né? Para vender a carne ou aquilo que vem do animal, qualquer outra coisa que vem do animal, como leite ou ovo, enfim. Ou você cria para o próprio consumo, né? Isso na zona rural tem esses tipos de atividades, são as duas atividades mais importantes, na verdade. Existem outros, existem, tá? Mas agricultura e pecuária são as duas atividades econômicas desenvolvidas no campo que são mais importantes. No caso da cidade, a gente tem também vários tipos de atividades, não tem só duas, tá? A gente tem alguns tipos de atividades econômicas, mas as mais importantes é a indústria e o comércio. O que a gente encontra na cidade? A gente encontra muitas indústrias, né? São fábricas, são lugares onde produzem coisas, né? Onde tem muitas pessoas trabalhando para produzir alguma coisa, como por exemplo, sei lá, uma indústria de carros, né? Então é uma fábrica onde tem várias pessoas produzindo peças para carro, né? No caso do comércio, o que é o comércio? O comércio é essa parte de venda e compra que a gente encontra em qualquer lugar na zona rural, né? Desde aquele mercadinho que tem ali no seu bairro, aquela mercearia e tal, a padaria, enfim, até esses supermercados enormes, essas lojas grandes, shoppings, né? Shopping também é um tipo de comércio que é um tipo de comércio com vários tipos de comércios dentro, enfim. Então, essa coisa do comércio é muito, muito, muito comum na zona urbana, né, na cidade. Aqui a gente está só frisando a questão das diferenças entre um e outro. A diferença entre a zona urbana e a zona rural. A zona rural, a gente vai ter maior espaço e menor atividade econômica. Ou seja, a gente vai ter um espaço muito maior, né? Porque não tem um aglomerado de casas e coisas, é um espaço muito, muito grande, né? A gente tem muitos campos, enfim, muitas áreas que não tem habitação, que não tem casa nenhuma. Mas a atividade econômica é bem menor. A gente não tem várias pessoas vendendo coisas, produzindo coisas, a gente não tem isso. A gente tem algumas pessoas que, na verdade, nem é todo mundo que mora no campo que pratica a agricultura e a pecuária. Não é todo mundo que mora no campo que planta para vender ou para comer, nem que cria animais, não é todo mundo. No caso aqui da cidade, não. Na cidade a gente já tem o que? Menor espaço, maior atividade econômica. Então vocês veem como é diferente da cidade, do campo, né? No caso da cidade, a gente tem menor espaço. Isso é uma coisa que a gente que mora na cidade sabe, é nítido. Não tem muitos espaços abertos, né? Muitas casas juntos, muitos prédios, enfim. E já a atividade econômica é muito maior, né? Em todo lugar você encontra alguém vendendo alguma coisa, alguém produzindo alguma coisa. Isso é algo que a gente encontra em todo lugar, desde o bairro mais pequeno até aqueles bairros maiores, né? Enfim, então a gente sempre vai encontrar atividade econômica em todo canto na cidade. Por isso que a gente diz que a atividade econômica na cidade é muito maior, certo?
Agora a gente vai entrar num assunto relacionado à conexão do Brasil com o continente, né? E principalmente as conexões dentro do próprio país, certo? Para que a gente consiga entender sobre isso, nós precisamos primeiro saber o que significa divisão política, certo? O que é divisão política? Nós vamos entender agora. E depois, né, com o decorrer aqui da nossa videoaula, vai ficando cada vez mais claro para vocês. Olha aqui, podemos compreender que divisão política ou divisão geográfica pode ser definida como sendo a divisão de uma determinada região geográfica que está sob a jurisdição de um governo. Então, assim, resumindo aqui, o que seria divisão política ou divisão geográfica? É a maneira como tal local é dividido, certo? Eu digo dividido em quantas cidades, em quantos estados, enfim, né? O mundo inteiro ele tem essas divisões, né? O mundo é dividido em continentes, os continentes são divididos em países, os países são divididos em estados, os estados são divididos em cidades, as cidades são divididas em bairros, os bairros são divididos em ruas e assim vai, né? Sempre está tendo essa divisão dos lugares, né? Divisão das regiões, e isso a gente chama de divisão política ou divisão geográfica, certo? Vamos prosseguir aqui. Só botar aqui uma caneta. Olha aqui. Primeiro vamos começar pela divisão mundial, né? Como eu acabei de falar. O mundo, ele é dividido em 6 continentes, certo? O planeta é dividido em 6 continentes. Vamos ver quais são esses continentes. Olha, a gente tem a América. A América é tudo isso aqui em verde, certo? Nós temos a África. A África é tudo isso aqui em amarelo. Agora eu vou só levantar aqui um ponto importante. Muitas pessoas acham que a África é um país, mas não é, gente. A África é um continente, tá? É um local, é uma área muito maior que é cheia de países, certo? Aqui a gente tem a Europa. A Europa é esse em vermelho mais forte aqui, ó. Nós temos a Ásia, que é esse grandão aqui em laranja. Temos a Oceania, esse roxinho aqui. E, por último, nós temos a Antártida, né? Que é essa parte aqui em azul, que é a região mais fria do nosso planeta, certo? Depois que a gente dividiu o planeta em continentes, a gente vai dar uma olhada para cada continente. No caso do continente que nós moramos, que é o continente americano, ele é dividido em 3 partes, certo? Ele é dividido em América do Norte, certo? Olha aqui, que é essa parte aqui, ó, tá vendo que tá marcado? Deixa eu circular aqui. A América do Norte, a América Central, gente, a América Central é essa aqui. Chama América Central porque fica entre os dois, e a América do Sul, que notem é onde está o nosso país, certo? Essas são as 3 divisões da América. A América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Vamos focar aqui da América do Sul, que é o que nos interessa, que é onde está o nosso país, certo? A América do Sul, ela é dividida, né, em alguns países. O Brasil faz parte da América do Sul e é o maior desse país, né? A gente consegue notar aqui, ó, o Brasil, esse grandão em verde. Deixa eu sair do meio aqui. Quase todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. A gente viu essa informação na última aula, né? Só relembrando o que é fazer fronteira. São esses países que ficam coladinhos com o Brasil, ó. Bem coladinho, vocês notem que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 países que fazem fronteira com o Brasil, né? Só 2 não fazem, que é o Chile e o Equador, certo? Então, gente, agora vamos focar no nosso país, certo? Na divisão do nosso país. O nosso país ele é dividido em vários estados, né? No caso, dividido em 26 estados, mais um Distrito Federal. O que é isso?
Cada partezinha dessa, a gente está vendo aqui os nomes, né? Acre, Amazônia, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Ceará, enfim, são muitos, são 26, né? Só que além desses 26, nós temos um Distrito Federal, que é esse azulzinho aqui, ó. Consegue ver? Esse azulzinho bem aqui no meio é o Distrito Federal, certo? Cada estado é uma unidade federativa dividida em municípios. Olha, a gente chama estados de unidade federativa, né? Que a gente abrevia por UF, certo? O nome dos estados a gente chama estado de unidade federativa, tá? Lembrem disso. As unidades federativas são divididas em municípios, né? Ou cidades, como vocês quiserem chamar, tá bom? Outra informação importante do nosso Brasil é que a capital do Brasil se chama Brasília e fica no Distrito Federal. Lembra que eu acabei de mostrar? O Distrito Federal é esse azulzinho aqui. A capital do nosso país, ele fica bem aqui, né? E se chama Brasília. E a nossa aula acabou, certo? Foi bem curtinha, mas foi mais pra gente dar uma olhada em alguns pontos e entender mais sobre essa coisa da divisão política e sobre a zona urbana e rural, certo? Aqui tem informações sobre a atividade de vocês essa semana é de folha, que tem a mesma importância, deve ser feita, porque vale ponto também e porque ajuda vocês a se exercitarem mais, né? Exercitarem o conteúdo que vocês acabaram de ver, tá bom? O dia de buscar e entregar essas atividades vai ser sempre na quarta-feira. Então, assim, toda quarta-feira, papai ou mamãe, o responsável, esteja na escola para pegar ou buscar essas atividades, tá bom? Tanto do livro quanto da folha, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido bem explicativa para vocês, tá bom? Lembrando de novo da importância de sempre voltar a ler os livros, por mais que em alguns momentos eu vou trazer algumas informações que não tem no livro de vocês, né? Algumas informações que eu acredito que ajudem vocês a assimilar melhor o conteúdo. Ainda assim é importante que vocês leiam o livro, tá bom? Sempre estejam lendo o livro, dando uma olhada no conteúdo e, se possível, se ficar alguma dúvida, dá uma olhada de novo aqui no vídeo, tá bom? É sempre muito importante. Bom, então é isso. Se cuidem, façam as atividades. Beijo e até a próxima aula.